Uma das coisas que eu estranhei muito num primeiro momento, enquanto estava aprendendo a ler partitura, era como que músicas grandes de 4, 5 minutos poderiam ter tão poucas páginas em uma partitura. Em alguns casos, uma única página para uma música enorme. Até que eu conheci o tema da aula de hoje. Olá, alunos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Peterson Brito e esta é a aula número 21 do nosso curso de leitura e grafia musical Aprenda a Ler Partitura com o professor Peterson Brito. E o tema de hoje, como você já deve ter visto, é sinais de repetição, que nada mais são do que alguns símbolos que são usados na partitura para que facilite a escrita, para que você não tenha que escrever tantas páginas, tantos compassos, e ainda assim você possa se localizar, saber onde volta, onde repete, onde para, de que compasso pula para qual compasso, tudo isso usando pequenos sinais como estes aqui, que talvez você já tenha visto em algumas partituras por aí. Se não viu, vai ver em algum momento. Então, hoje nós vamos esclarecer com muita calma cada um dos 7 sinais de repetição. E eu estou falando destes nomes aqui: ritornello, simile, casas de repetição, da capo, fine, segno e coda. Vamos destrinchar um pouquinho cada sinalzinho desse para que você não tenha nenhuma dúvida, certo? E já que estamos falando em repetição, eu vou me dar aqui ao direito de repetir algo muito importante que eu tenho repetido também nos outros vídeos, que é: inscreva-se no canal, deixe o seu like, ajude este canal a crescer, para que a gente possa continuar com este trabalho que, apesar de eu amar de coração fazer isso, eu tenho que dizer que há um risco, sim, deste projeto chegar ao fim, deste projeto acabar, caso ele não possa se sustentar por muito tempo, tá? Por enquanto eu estou segurando a onda, fazendo tudo por conta própria, mas eu conto muito com a sua colaboração, a princípio de uma forma muito simples. É só clicar no botão inscrever-se e no botão de joinha, de like, que já ajuda demais. Se quiser dar um passo a mais nessa ajuda, você pode adquirir algum dos produtos, dos livros ou dos equipamentos que estão indicados na descrição deste vídeo. Isso também ajuda muito o canal. E se quiser uma colaboração mais direta, você pode também fazer alguma colaboração via Pix. Também tem ali todas as informações na descrição deste vídeo, tá bom? Conto com a sua ajuda e vamos em frente então, falando do primeiro sinal de repetição, que é o ritornello. Já está aqui uma dica, uma prévia do que seria então cada um desses sinais, neste caso o ritornello, que são essas duas barras com 2 pontinhos. Como estamos falando de barras, eu acho que é interessante a gente dar uma geral aqui sobre as barras de compasso que a gente vê nas partituras. Vamos lá? Olha só, temos aqui pelo menos 4 tipos de barras que a gente vai encontrar nas partituras por aí. Uma delas é esta barra de compasso simples, tá? É só um tracinho para separar um compasso do outro. Outro tipo de barra que você pode ver é a barra dupla, que é muito usada para separar seções de uma música, de uma partitura. Por exemplo, numa música erudita, podemos usar para separar um movimento de outro movimento. No caso da música popular, você pode utilizar a barra dupla para separar a estrofe de um refrão, o refrão de uma ponte, ou como alguns chamam, a parte A separada da parte B, separada da parte C. Então, é possível utilizar a barra dupla como se fosse um ponto e vírgula da língua portuguesa, apenas para separar ideias de uma mesma coisa, tá? Separar pontos de uma mesma composição. Temos também o ritornello, que é o assunto que eu vou falar já já, que são barras de repetição. Barras duplas, uma mais grossa e uma mais fina, com 2 pontinhos, sempre usadas em pares, uma virada para a esquerda e outra virada para a direita. E por fim, a barra final, que também é uma barra mais grossa, seguida de uma mais fina, sem ponto nenhum, e que indica que a partitura chegou ao fim, que aquela música ou apenas aquela partitura chegou ao final. É uma forma até de você identificar se você está realmente com todas as páginas da partitura em mãos. Se você olhou lá no finalzinho e não há uma barra final, uma barra de final, pode ser que você tenha esquecido alguma página, então isso acaba ajudando bastante também nesse sentido, tá? Não que seja o objetivo principal,
mas já me salvou de algumas encrencas. Agora sim, vamos falar do ritornello. Ritornello, como você já viu, são essas barras duplas com 2 pontos, e a palavra ritornello significa repetição, tá? Então, quando você vir essas barras em uma partitura, significa o seguinte: primeiro, elas sempre vão estar em pares, tá? Se você vir uma, em algum momento você vai ver outra. E quando você ver a segunda, significa que você deve retornar lá de onde está a primeira. No caso desta partitura que você está vendo aí, nós temos 8 compassos, numerados inclusive, tá? E isso é muito comum, principalmente em partituras muito grandes, partituras de orquestras, por exemplo, você ter a numeração ou de todos os compassos, ou às vezes apenas do primeiro compasso de cada pentagrama, para que os músicos possam se localizar mais facilmente. Imagine o regente, o maestro de uma orquestra, dizendo: é o seguinte, vamos todos tocar agora o compasso 57. Imagine cada músico com a sua partitura na mão contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 até chegar ao compasso 57. Seria meio confuso. Então, ter esses números, seja em todos os compassos ou apenas no primeiro de cada pentagrama, auxilia nessa contagem, tá? Nessa localização, melhor dizendo, de que compasso você está naquele momento. Então, eu vou pedir para você ficar atento a isso, a numeração dos compassos, ficar atentos também ao cursor do mouse que eu estou movimentando aqui na tela. Esse cursor vai ser muito importante para essa aula, porque com ele eu vou estar indicando o tempo inteiro onde eu estou, do que eu estou falando naquele momento do vídeo. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá, vamos entender aqui o contexto. Temos uma partitura de 8 compassos, clave de sol. A armadura de clave possui um único sustenido, o que significa que essa música está ou em sol maior ou em mi menor. A principal dica que entregaria que essa música está em mi menor, por exemplo, seria ter algum acidente aqui, por exemplo, algum sustenido em alguma nota ré, que é o 7º grau da escala de mi menor, indicando a utilização da escala de mi menor harmônica, ou até mesmo de mi menor melódica. Mas não há nada aqui que dê qualquer indício de que esta música esteja utilizando a escala de mi menor. Além disso, ela começa com a nota sol, termina com a nota sol, a nota de início e de resolução final é a própria nota sol, portanto, não restam dúvidas de que esta partitura está em sol maior. E ela também está em compasso quaternário 4x4. Muito bem. Ao lermos essa partitura, a gente inicia do primeiro compasso, compasso 1, depois lemos compasso 2, e já podemos ver aqui o primeiro ritornello, aí compasso 3, compasso 4, e ao final do compasso 4, temos o segundo ritornello. Significa, então, que temos que retornar, ao invés de seguirmos para o compasso 5, a gente toca até o compasso 4 e retorna ao compasso 2. A partir do compasso 2, a gente toca compasso 2, compasso 3, compasso 4. Agora a gente ignora esse ritornello, porque já o fizemos, e vamos direto para o compasso 5, compasso 6. No compasso 7 temos outro ritornello, a gente passa por ele, toca o compasso 7, toca o compasso 8 e ao final do compasso 8 temos o segundo ritornello que diz que nós devemos retornar ao compasso 7, ok? E aí a gente toca novamente compasso 7 e compasso 8 e depois encerra essa partitura. Você pode utilizar quantos ritornellos quiser em música, mas é sempre importante que você use em pares, tá? Então, aqui vai do 1 ao 4, volta no compasso 2. E aí toca até o compasso 8, volta no 7 e toca compasso 7 e 8 e termina. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer essa leitura e eu quero que você me acompanhe nessa leitura, tá? Vou tentar fazer nem tão rápido nem tão lento, mas vamos lá então. 1, 2, 3, 4. Sol, si, ré, dó, si, lá, fá, si, sol, ré, dó, si, lá, fá, si,
si, sol, lá, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, fá, sol, dó, si, lá, fá, sol. Viu só? Eu fiz exatamente o que a partitura foi pedindo, respeitando os ritornelos. Compasso 1 a 4, voltei no 2, toquei até o final, voltei no 7 e toquei os compassos 7 e 8, finalizando a leitura, tá bom? É assim que a gente faz uma leitura de ritornelos, tá? Agora, e se ao invés de termos esses 4 ritornelos, tivéssemos apenas 2? Um no compasso 2 mesmo e um aqui no final. Como é que ficaria? Vamos ver? Agora nós temos a mesma partitura, porém com o ritornelo apenas indicando que a gente deve voltar ao compasso 2 depois de ter tocado a partitura inteira. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá? 1, 2, 3 e sol, si, ré, dó, si, lá, fá, si, sol, lá, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, fá, sol, ré, dó, si, lá, fá, si, sol, lá, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, fá, sol. Daí a leitura, então, apenas com esses 2 ritornelos. Seguindo, então, agora para outro sinal de repetição, que é o símile. O símile é um sinal que lembra a porcentagem, principalmente esse símile de um compasso só, você já vai entender a diferença entre esses dois. Então, muita gente fica confusa quando vê isso e até pergunta o que quer dizer esse sinal de compasso aqui na partitura. Vamos entender agora. Símile de um compasso, vamos começar por ele. O que ele significa é que você deve repetir o último compasso, o compasso anterior a ele, tá? Então, no exemplo dessa partitura, nós temos ainda a clave de sol, um compasso ternário em Fá maior, por isso que só tem um bemol aqui na armadura de clave, tá? E perceba que o compasso 1 possui 3 semínimas, o compasso 2 uma mínima e uma semínima, e o compasso 3 tem um símile de um compasso. Significa que o compasso 3 será igual ao compasso 2, tá? Você vai repetir o compasso 2 aqui no compasso 3. E depois parte para o 4, 5, 6. No compasso 7, você toca exatamente o que você tocou no compasso anterior, no compasso 6. E, por fim, termina no compasso 8. Tudo bem? Então, se eu fosse resumir em uma frase o que significa o símile de um compasso, seria: repita o compasso anterior. É basicamente isso. Ah, professor, não é mais fácil só escrever as notas de novo? Pode ser quando são poucas notas, como aqui no caso, que são apenas 2 notas que você irá repetir. Mas imagina um compasso cheio de notas, muitas vezes figuras mais complicadas de ler, como semifusas, fusas, e aí você ter que escrever tudo de novo, sendo que basta colocar um símbolo indicando que você vai repetir. Eu acho que o símbolo é de muita ajuda em casos como este, tá? Vamos então fazer a leitura desta partitura, respeitando os símiles, todos os sinais que estão aqui, lembrando que está em Fá maior, tem um Si bemol aqui, e também compasso ternário. 1, 2, 3. Lá, sol, fá, dó, sol, lá. Lá, sol, fá, dó, sol, fá. E
E é assim que o símile auxilia na escrita da partitura, evitando que você tenha que escrever tudo de novo, ficar repetindo compassos, sendo que basta um único símbolo para representar que você irá tocar o mesmo que tocou no compasso anterior. Mas este símile de um compasso não é o único que existe. Nós temos também o de 2 compassos, que é este que você está vendo aí na tela agora. E o que significa aqui é o seguinte: você vai tocar compasso 1, compasso 2, e os compassos 3 e 4, que estão recebendo o símile de 2 compassos, vão ser repetições dos compassos 1 e 2. Portanto, o compasso 3 será idêntico ao compasso 1 e o compasso 4 idêntico ao compasso 2. Aí você vai seguir compasso 5, compasso 6 e nos compassos 7 e 8 vai aplicar a mesma lógica. O compasso 7 será idêntico ao 5 e o compasso 8 idêntico ao 6. Vamos ler? Ainda em Fá maior, ainda ternário, uma partitura até bem parecida com a que a gente leu agora há pouco. Vamos lá, então? 1, 2, 3. Fá, Sol, Lá, Si, Sol, Fá, Sol, Lá, Si, Sol, Fá, Lá, Si, Dó, Fá, Lá, Si, Dó. E é isso. Esse é o símile de 2 compassos. Próximo sinal de repetição: casas de repetição, também conhecidas como casa 1 e casa 2. Vamos conhecer agora. Casas de repetição normalmente vêm acompanhadas de outros sinais de repetição, como o ritornello, por exemplo. Eu diria até que principalmente, tá? O que significa? Significa que você irá tocar a partitura normalmente. Ao chegar no ponto em que você precisa retornar ou repetir a partir de um determinado compasso, você irá fazer isso. Neste caso, você irá tocar do compasso 1 até o compasso 8 e depois retornar a partir do compasso 2, certo? Aí você lê compasso 2, compasso 3, compasso 4, compasso 5, compasso 6, mas irá pular o compasso 7 nessa repetição, porque o compasso 7 recebe a casa 1, indicando que na repetição você não irá tocar casa 1, irá pular direto para casa 2, tá? Portanto, neste exemplo, você toca todos os compassos, volta ao compasso 2, toca tudo até o compasso 6 e do compasso 6 você pula direto para o compasso 8 e não toca o compasso indicado ou os compassos indicados com a casa 1. Neste caso foi apenas um compasso, que é o compasso 7. Tudo bem? Vamos fazer essa leitura então? Então vamos lá. Compasso quaternário em Sol maior, a mesma partitura que a gente leu lá no início da aula, tá? 1, 2, 3, 4. Sol, Si, Ré, Dó, Si, Lá, Fá, Si, Sol, Lá, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Fá, Sol, Ré, Dó, Si, Lá, Fá, Si, Sol, Lá, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Sol. Viu só como eu pulei aqui da nota Ré, a última nota do 6º compasso, diretamente para a nota Sol do 8º compasso? Ou seja, eu ignoro a casa 1 e pulo direto para a casa 2, isso apenas na repetição, tá? Na primeira leitura, você toca a casa 1 normalmente e a casa 2 também. Isso são casas de repetição. E vamos agora para o próximo tipo de sinal de repetição, que é da capo ou descer. Bem simples, este não tem muito segredo, significa do começo ou do início. Então, sempre que você vir da capo ao final de uma partitura, ela está pedindo para você voltar do começo, tá bom? Vamos ler então esta partitura que está em clave de Sol, compasso binário, tonalidade de Dó maior. Vamos lá?
2, mi, sol, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, sol, dó, mi, sol, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, sol, dó. E isso é o da capo, simplesmente volte do começo. E muitas vezes esse da capo pode aparecer em outros pontos da partitura, tá? Não necessariamente do final, indicando simplesmente que, onde quer que ele esteja, daquele ponto você irá retornar ao começo. Desculpe aí um pouco a questão da voz, da minha respiração, principalmente quando eu vou ler a partitura, porque eu ainda estou me recuperando de um resfriado, então a leitura não tá lá aquela coisa, mas o importante é que você esteja compreendendo bem a ideia aqui, tá? Por vezes, esse sinal da capo pode vir escrito por extenso, como você está vendo aí na tela, ou apenas pelas iniciais DC, quer dizer a mesma coisa. E todos esses sinais dos quais nós iremos falar aqui hoje vão aparecer tanto de forma individual como também combinados, tudo bem? Já já a gente vai ver alguns exemplos disso. O próximo sinal do qual iremos falar é o fine, ou mesmo fim, se você pensar em português. É um símbolo que indica onde a partitura irá acabar, onde a música termina, porque nem sempre a música vai terminar no finalzinho da partitura mesmo, na última página da partitura. Pode ser que a música termine no quarto compasso da terceira página de uma partitura que tem 10 páginas, por exemplo, tá? E aí a gente indica isso através da palavra fine, escrita mesmo dessa forma, tá? Fine. E este sinal de fine muitas vezes vem acompanhado de outros sinais, como o da capo, por exemplo. Olha só este exemplo da partitura. É praticamente a mesma partitura que a gente viu antes, mas agora, ao invés de ter apenas um da capo, nós temos um da capo ao fine, ou do começo até o sinal de fine. Esses termos aqui podem vir escritos de várias maneiras. O importante é que você saiba o que é um DC e o que é um fine, por exemplo. Agora, como vai vir escrito? Exemplo, toque do início até o fine, do DC ao, com O ao invés de L, ao fine. Enfim, DC e fine. Tem maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, mas eu imagino que você vai conseguir compreender quando isso surgir diante de você em algum momento. Então, qual que é a ideia aqui? A gente toca compassos de 1 a 8, retorna no compasso 1 e termina no compasso 4, que é o compasso que possui o fine. Na primeira leitura, a gente ignora o sinal de fim, vai até o final, no caso aqui desta pauta, né, vai até o final, não repete nada. Ao chegar no último, volta no compasso 1 e termina no compasso 4. Vamos ler? 1, 2, mi, sol, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, sol, dó, mi, sol, dó, si, lá, sol. E aqui termina. Este foi então mais um sinal de repetição. Na verdade é um sinal de fim, mas ele sempre está aliado a algum sinal de repetição, apesar de não ser necessariamente um sinal de repetição. O próximo sinal do qual iremos falar é o ségno, também muito chamado e conhecido entre músicos por S, apenas por S, porque além de ser uma palavra que inicia com a letra S, ségno, o símbolo dele lembra bastante a letra S. Se reparar bem, é como se fosse aquele símbolo do símile, né? Aquele símbolo que lembra porcentagem, com um S aqui cruzando também o meio dele. Como é que funciona o ségno? É muito parecido com o que a gente vê no ritornello. Então, nós temos aqui uma partitura que também já vimos aqui nesta aula. Imagine que eu quisesse que a música viesse do compasso 1 até o 8 e depois voltasse aqui, retornasse a partir do compasso 2. Quais seriam as possibilidades? A primeira é utilizar o ritornello, dessa forma. Então, assim a gente tocaria compassos 1 até o 8 e depois repetiria a partir do compasso 2. Uma outra maneira, caso eu não quisesse usar ritornello, é utilizando o ségno desta forma.
O que aqui está dizendo é o seguinte: você vai tocar o compasso 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, e aqui no finalzinho do compasso 8 nós temos um DS. Se fosse DC, seria da capo, do começo. Como é DS, quer dizer do ségno ou do S. Volte a partir do S, a partir do ségno. E é isso que será feito. Você irá tocar compassos de 1 a 8 e voltar a partir do compasso 2, da mesma maneira que a gente viu agora há pouco com os ritornelos. Certo? Vamos fazer essa leitura? Então ficaria assim. 1, 2, 3, 4. Sol, si, ré, dó, si, lá, fá, si, sol. Lá, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, fá, sol. Ré, dó, si, lá, fá, si, sol. Lá, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, fá, sol. E é isso. Até o final e depois a partir do S. Ah, professor, se o S está fazendo a mesma função de um ritornelo, por que eu não uso só ritornelo e pronto? Para que ter tantas opções? Só para complicar a nossa vida mesmo? Não, acontece que, tendo mais sinais, como no caso do S, você tem um pouco mais de flexibilidade, porque o ritornelo ele é um pouco mais engessado, enquanto que o ségno você pode utilizá-lo combinando com outros sinais, inclusive com o próprio ritornelo, criando assim mais possibilidades, tá? É assim que a gente faz com que uma música que deveria ter, sei lá, 30 páginas, se fosse escrita do começo ao fim direto, sem nenhum símbolo de repetição, ter apenas 3, 2 ou quem sabe até uma única página, conforme você for aprendendo a utilizar esses sinais de repetição da maneira correta. Porque, principalmente na música popular, isso acontece muito. Toca a parte A, toca o refrão, aí volta na parte A, aí toca o refrão mais 2 vezes, aí tem uma parte C, e depois volta na parte B, que é o refrão, faz mais 2 vezes. Imagina ter que escrever tudo isso direto, assim, nota por nota, sendo que você pode utilizar os sinais de repetição para indicar exatamente o que eu estou falando. Vai da estrofe para o refrão, volta para a estrofe, toca o refrão 2 vezes, toca a parte C, volta no refrão. Tudo isso pode ser feito de forma mais prática, na hora de escrever, é claro. Na hora de ler, talvez não seja tão prático assim, porque você tem que estudar antes a partitura e reconhecer onde estão todos os sinais. Mas na hora de escrever, isso facilita e reduz, compacta essa partitura. E já que estamos falando em combinar figuras, o próximo sinal de repetição do qual iremos tratar aqui é o coda, que é um sinal muito utilizado em parceria com outros sinais também. Talvez você já tenha se deparado. Ele lembra um pouco aquelas miras de armas, né? E a gente vai ver agora como é que a gente usa o coda. O coda é usado da seguinte forma. Aqui nós temos novamente aquela mesma partitura. Eu estou usando muito a mesma partitura, que inclusive é uma partitura que eu criei aqui, uma melodia que eu criei para esta aula, exatamente para você ver quantas possibilidades você tem com uma mesma melodia, apenas utilizando sinais diferentes de repetição em lugares diferentes, tá? Então nós temos aqui compasso 1, 2, 3, a gente vai ler direto, 4, 5, 6, 7 e 8. Ao terminarmos a leitura do compasso 8, ele diz aqui, da capo e coda, ou da capo ao coda, ou da capo to coda. Significa que você vai voltar do início, vai tocar até chegar no sinal de coda. Ao chegar no sinal de coda, que nunca estará sozinho, sempre terá pelo menos mais um, você irá saltar deste sinal até o local onde está o outro sinal de coda. Isso significa, na prática, que ao repetir esta partitura, você irá tocar o compasso 1 e 2, ignorar o compasso 3 e 4 e saltar direto do compasso 2, do final do compasso 2, para o início do compasso 5, onde está o outro coda, e seguir a leitura até o final. Vamos ver isso na prática? Então vamos lá.
Um, dois, três, quatro. Sol, si, ré, dó, si, lá, fá, si, sol, lá, dó, si, dó, ré, dó, si, lá, fá, sol, sol, si, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, fá, sol. Viu só como eu pulei na repetição do final do compasso 2 diretamente para o início do compasso 5? E aí segui até o final? É isso que o coda faz. Por vezes, ao invés de ter o símbolo do coda aqui como primeiro, né, o símbolo que vai indicar o salto que você terá que fazer, você pode ter por escrito algo como to coda ou ao coda. Indica a mesma coisa, tá? Vai tocar toda a partitura, vai voltar da capo, voltar do começo, e a partir aqui do final do compasso 2, você pula para o coda, to coda, que está aqui no compasso 5. Certo? Seja o símbolo ou seja a escrita to coda, quer dizer a mesma coisa. E esse sinal de coda pode vir combinado a outros símbolos, como o ségno, por exemplo. Olha só. No exemplo anterior, a gente viu que o coda já vinha acompanhado de algum sinal de repetição, que era o da capo. Dessa vez, não. Nós temos a partitura do início ao fim, e aqui no final nós temos um do-S, vamos dizer assim, do ségno até o coda. DS ao coda, do ségno ao coda. Então você vai tocar a partitura inteira, vai retomar não aqui do primeiro compasso, mas sim do compasso 2, onde está o S, vai ler compasso 2, compasso 3 e depois vai saltar do final do compasso 3 direto para o compasso 6, onde está o outro coda. E aí termina a partitura. Deu para entender a ideia? Vamos ler agora, então, da maneira que está aqui. Lembrando que é a mesma melodia, mas ela vai mudando de forma conforme a gente reposiciona os sinais de repetição. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Sol, si, ré, dó, si, lá, fá, si, sol, lá, dó, si, dó, ré, dó, si, lá, fá, sol, ré, dó, si, lá, fá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, fá, sol. E é assim que fica esta mesma melodia com estes sinais combinando ségno e coda. E lembrando que ao invés do símbolo de coda, aqui poderíamos ter to coda ou ao coda. E assim falamos de todos os sinais de repetição da música: ritornello, simile, casas de repetição, da capo, fine, ségno e coda. Agora, se você se deparar com qualquer um desses sinais de repetição, você já saberá o que eles significam. E eu até recomendo que, antes de iniciar uma leitura à primeira vista, por exemplo, você dê uma vista d'olhos, como dizia um professor meu, em toda a partitura, procurando por esses sinais e até mesmo fazendo anotações adicionais. De repente tem alguns codas nessa partitura, você pode escrever em alguns deles, olha, daqui você vai pular para o compasso 32. Isso pode facilitar ainda mais a sua leitura. Lembrando, esses sinais, assim como tudo que a gente viu até aqui, serve para facilitar a vida do músico e não para complicá-la ainda mais. Então, se anotações ou outros recursos forem te auxiliar, utilize-os, tá? Utilize-os sem pensar duas vezes. Eu diria que com todas as informações que a gente viu desde o início deste curso até esta aula, você já tem material mais que suficiente para ler toda e qualquer partitura que surgir na sua frente, com a possibilidade de surgir um símbolo ou outro que lhe deixe com dúvidas, mas aí é questão de uma pesquisa rápida, tá? Mas a grosso modo, você já tem aí material suficiente para ler qualquer partitura, e eu me sinto muito honrado por você ter me permitido
participar dessa fase da sua trajetória musical. Saber que de repente você aprendeu a ler partitura comigo, isso é algo que me deixa muito contente, algo que não tem preço. E eu vou ousar pedir mais uma vez que, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. Caso não tenha deixado um like ainda, deixe o seu like e vamos juntos rumo à musicalização do máximo de pessoas possível. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nos vemos numa próxima aula ou num próximo vídeo. Um grande abraço e fui!